Estamos nas oitavas. O Brasil ganha de virada do Japão nos 16avos da Copa do Mundo. Brasil veio para campo com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E lá na frente, Ryan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Essa foi a primeira vez que o Carlo Ancelotti repete uma escalação em todo o seu ciclo. E no primeiro tempo, não deu certo. O Japão muito fechado, mas o Brasil com muita posse. E daí eu acho que fica marcado ali no primeiro tempo são dois lances, né? Primeiro, o cartão do Casemiro, que é um cartão numa falta, que é um carrinho que ajuda na jogada, mas é um cartão no começo do jogo para um volante de marcação que fica que ele fica pendurado o jogo todo. Tanto que num lance na sequência, numa tentativa de contra-ataque do Brasil, o Danilo erra um passe ridículo e o Casemiro não consegue fazer a falta, porque tá amarelado, se fizesse a falta ia ser expulso, e ele não consegue acompanhar. E daí nesse lance, o Sano do Japão vai levando até a entrada da área, que ele chuta no canto, sem chance nenhuma pro Alisson. E a partir do gol, os últimos 15 minutos ali de primeiro tempo do Casemiro são tenebrosos. Ele atrapalha o jogador do Brasil, ele erra passe muito fácil, ele dá chances pro Japão, ele não marca direito, ele fica muito lento. E daí começa o segundo tempo, e quando todo mundo pensava que o Ancelotti ia tirar o Casemiro, ele tira o Paquetá que sente no finalzinho do primeiro tempo. E coloca o Endrick. O Endrick, assim, ele entra, ajuda, mas eu acho que ele entra bem abaixo. E o Ancelotti mantém o Casemiro. O Ancelotti banca o Casemiro. E não deu outro. Num lance, numa boa jogada de um cruzamento, o Casemiro cabeceia, o zagueiro tira em cima da linha. E daí na sequência, o Casemiro faz um gol no cruzamento do Gabriel Magalhães, empata o jogo. E no segundo tempo do Casemiro é espetacular. E então aí o Ancelotti vai ajeitando o time. Depois do gol, coloca o Martinelli no lugar do Matheus Cunha. Matheus Cunha que não conseguiu jogar, não conseguiu criar nada. E o Martinelli, ele entra e ele, assim, ele é um jogador de ponta esquerda. E ele é aquele ponta nota 6. É o cara que vai fazer o básico, vai fazer o arroz com feijão. Só que nessa partida, ele consegue, jogando por dentro, ter muito mais espaço e conseguir ter boas corridas pra costa da marcação. No primeiro tempo, o Japão tava jogando muito bem. Só que no segundo tempo, o Japão retrancou. E nessa que o Japão retranca, o Brasil começa, depois do gol, a só ter Brasil. E daí, na euforia do jogo, a torcida gritando, o time todo indo pra cima, o Bruno Guimarães e o Ryan jogando muita bola. O Ryan no primeiro tempo foi apagado porque o Brasil joga muito pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Ryan destruiu na ponta direita. E o Bruno Guimarães, o que o Casemiro não tava correndo, o que o Danilo não tava correndo, o Bruno Guimarães estava correndo em dobro. E em um desses lances, o Brasil continuando indo pra cima. Depois do gol, tem uma chance do Vini Júnior, que uma defesaça do goleiro Suzuki, que o Vini Júnior domina dando uma caneta, vai pra cima, corta o jogador e chuta de esquerda. E daí o Brasil continuando lá em cima, continuando a pressão. E daí no finalzinho, nos acréscimos, nos 51 do segundo tempo, numa jogada pela ponta direita, o Raio recupera a bola, toca pro Bruno Guimarães, que finge o chute, faz o passe pro Gabriel Martinelli, em posição legal. Ele toca no canto oposto do goleiro. O goleiro ainda toca nela e ela entra, ela morre lá dentro. O Brasil vira o jogo, num primeiro tempo que o Brasil não cria nada, e num segundo tempo que o Ancelotti faz mudanças que mudam o time. Tem também a entrada do Danilo, que já entra lá pro finalzinho, e o Fabinho também, porque o Casemiro sente a coxa. E daí o Brasil ganha, o Brasil vai pra cima, o Brasil mostra no segundo tempo muita garra, muita vontade. Isso é muito importante. Agora, para as oitavas de final, o Brasil tem dois possíveis adversários: Costa do Marfim ou Noruega. Eu prefiro, se fosse por preferência, que a gente que a gente jogue contra a Noruega. Porque a Noruega tem o Haaland, tem o Odegaard, que são bons jogadores. Tem jogadores que são desequilibrantes, como o Oscar Bob e o Nusa. Só que é um time que, defensivamente, tem muitas carências. O goleiro não é um goleiro muito bom. A linha de defesa é fraca, muito frágil. Enquanto o time do Costa do Marfim é um time muito mais conectado. Um time muito melhor em si, em todas as valências. E é isso.
o Brasil agora tem que se preocupar com duas coisas: Casemiro e Lucas Paquetá. Lucas Paquetá sente a posterior da coxa, sai no intervalo, e o Casemiro também, que sai depois de toda essa partida, que ele é o nome da partida. A partida se resume ao Casemiro. Vai de baixos a altos, vai do lixo ao luxo, vai... É isso. É caminho do Hexa. É isso que a gente precisa sentir. O Brasil agora segue segue na Copa do Mundo. Quase foi eliminado. Isso foi verdade. O Brasil vai pro intervalo sendo eliminado. E o Japão, no primeiro tempo, humilhando o Brasil. O Japão criando muitas chances. Aquele atacante lá, o Eda deles, ganhava todas no corpo da defesa. E é isso. Certinho? Deixe seus likes. Se inscreva no canal. Avante, Brasil!